Você tem tempo na sua vida para fazer aquilo que realmente importa? Ou sua vida está uma correria, uma loucura, um estresse, e você não tem tempo para planejar o seu futuro, se organizar? Eu sou o Nivaldo J. Silva, estamos aqui no canal O Plano da Vida e hoje vamos falar um pouco sobre liberar tempo na sua agenda, liberar tempo na sua vida para o que realmente importa. Bom, já está na hora de ir para o escritório, já ensaiei um pouco aqui a guitarra, então nos vemos lá no escritório. Até daqui a pouco. Agora sim, aqui no escritório, né, da empresa, vamos continuar o nosso vídeo. Já participei de algumas reuniões e agora sim podemos continuar falando sobre a questão de liberar espaço, né, na nossa agenda, no nosso dia a dia, no nosso tempo. O autor aqui, Simon Squibb, What's Your Dream? Ele tem um termo que ele fala para comprar o tempo, né? Então ele fala que você pode comprar o tempo como? Delegando algumas atividades para outras pessoas. Como por exemplo, né? Ele cita esse exemplo que eu utilizo aqui, que é a edição de vídeo. Então estou aqui gravando o vídeo, mas quem vai editar é o Gabriel Ramos aí, meu parceiro na edição destes vídeos. E dessa maneira eu consigo ter tempo, né, que eu iria editar, que leva ali alguns minutos, né, consigo focar em outra atividade e ser produtivo nesta outra atividade. Então é uma das maneiras que ele fala. Estou lendo um livro também, aqui da Donna Gennett, né, O Poder de Delegar. Ele é um livro focado aqui nos negócios e ele fala: crie relações de confiança no trabalho e direcione seu foco para o que realmente importa. Então ela dá umas dicas muito boas de como delegar, né, para a equipe, para outras pessoas, as atividades. Então são maneiras aí da gente pensar de como ser mais produtivo dentro do nosso tempo. Interessante a gente pensar em uma palavra para simplificar. Então, simplificar a nossa vida, nosso dia a dia, nossos compromissos. Então, vou dar aqui alguns exemplos desta ideia. O maior ladrão do tempo não é o dinheiro, é o excesso de atividades inúteis. Então, nesse conceito de simplificar, né, o que a gente poderia pensar aqui? Ele fala até em grupos de WhatsApp. Em que sentido? Se você olhar os seus grupos de WhatsApp, tem um monte de grupos. Será que faz sentido você ler todos, participar de todos, alguns antigos? Não seria melhor sair, né? Então, fazer uma limpeza nesses grupos de WhatsApp? Porque dessa maneira vai te sobrar tempo? Pense nisso, né? Eu, de vez em quando, faço isso também. Saio de alguns grupos e falo assim, ó, obrigado, se precisar, estou à disposição. Por quê? Porque senão a gente acaba olhando, né, todas aquelas mensagens e acaba tomando muito tempo da gente. E aqui também, nesse sentido, é manter ali a caixa de e-mail, a caixa de WhatsApp, todas as mensagens lidas, para não ficar aquela sensação de que você está esquecendo algo. Então, se possível, deixe tudo organizado. Isso vai te dar uma liberdade muito grande para você poder pensar em novas ideias. Faça esse teste, depois você manda aqui nos comentários se deu certo. Dizer não a alguns convites, alguns compromissos que não agreguem valor ou que não aproxime você do seu sonho, do seu propósito. Então, não tem nada de errado. Então, pense em alguns compromissos que você assumiu que não está te ajudando. E aí, se você tivesse falado não, talvez seria melhor para ter tempo aí para os seus objetivos. Também aqui, algo que a gente tem, né, quem é casado ou já mora sozinho aí, né, dependendo da idade da pessoa, você tem que ir no supermercado, né? Ir do supermercado uma vez na semana. Esse é um grande desafio. Eu, na verdade, vou 2 vezes na semana. Já aconteceu de situações de ter que ir todo dia. É muito desgastante, sempre tem fila, estacionar o carro, então você acaba ali perdendo algumas horas, né, alguns minutos preciosos ali no supermercado. Então, procure fazer uma lista de compra, pode ser digital, como pode ser no papel. Então, no caso
Eu utilizo um papel lá na cozinha, onde a gente anota, escreve lá o que precisa comprar, o que acabou. Se não escreveu, e eu que vou no supermercado, eu acabo não comprando. Então eu peço para todo mundo da família, conforme vai acabando algumas coisas, vão anotando lá. E aí vou uma vez no supermercado e aí faz a compra um pouco maior para a semana toda, né? Então são exemplos para você simplificar a sua agenda. Mas você pode sugerir outras ideias aí, mande nos comentários quais são as outras ideias que vêm dando resultado para você ter uma gestão melhor do seu tempo. Outro ponto que eu comentei já, que é o delegar, né? Do livro aqui que eu citei. Eu aqui na Lug E-Commerce, quando eu comecei a delegar, deleguei principalmente tarefas mais operacionais, consegui ter tempo para participar dos eventos em São Paulo, que vocês já viram em outros vídeos, e também até mesmo a gravar esses vídeos aqui de conteúdo, que faz todo sentido, tanto para a minha vida pessoal, quanto aqui para a nossa empresa também, a divulgação, né, da Lug E-Commerce. E aí, muitas vezes as pessoas não delegam, não é porque não tem outra pessoa para fazer a tarefa, é porque ela tem aquela sensação de que somente ela sabe fazer aquele serviço e que outra pessoa não vai fazer bem feito. E aí ela assume e vai carregando um peso cada vez maior. Então, será que não existe na sua vida algumas tarefas que outra pessoa poderia fazer? E, às vezes, fazer até melhor do que você, né? Então, sempre tem alguma tarefa que outra pessoa pode fazer melhor do que a gente. Tempo é o ativo mais precioso que você tem. Cuide bem dele, né? Então, utilize as ferramentas aí de tecnologia e aplicativos para te ajudar. O Google Agenda ajuda muito. Eu costumo colocar todos os meus compromissos, consulta, você vai no médico, no dentista, você precisa marcar, você vai ali no Google e coloca ali. Também contas para pagar, que você, né, cartão de crédito vence dia tal. Hoje as contas não vêm mais pelos correios, né? Antigamente chegava pelos correios, a gente tinha todas as contas, hoje é tudo digital. E quando a gente tem vários e-mails, né, o Gmail, o e-mail corporativo, o que acontece? Às vezes uma dessas contas pode ficar perdida por ali. E depois você vai pagar com juros e multa. Então, além de ter perdido tempo, né, de ter que localizar aquela conta, você ainda vai pagar juros e multa. Então, utilize o Google Agenda, vai lá e coloca, ó, pagar dia tal, academia. Então, você sempre vai estar pagando naquele dia. E tenha o hábito de olhar o Google Agenda, não é só colocar lá. Eu, geralmente, olho no domingo, dou uma olhada ali, vejo todos os compromissos da semana. E depois, diariamente, a gente vai olhando. Mas para quê? Para programar, para se organizar de uma maneira até meio sistemática, né, para poder pagar e ficar mais tranquilo e organizar o dia a dia da gente. Dentro do plano da vida, do nosso planejamento estratégico, um dos pilares é o pilar econômico. Então nós temos que trabalhar, nós temos que evoluir na nossa vida e a questão da gestão do tempo e a gente ter essa liberdade para buscar um conhecimento, um estudo, para poder desenvolver novas habilidades, nós vamos precisar de tempo. Então, tempo para educação, isso vai proporcionar um retorno para você na questão econômica em um médio e longo prazo, né? Eu sempre falo aquela questão de curto, médio e longo prazo. Então, o retorno financeiro desse investimento em tempo, ele vem em médio e longo prazo, mas precisa de uma ação hoje. Precisa de um novo hábito aí de você estar anotando, não ficar perdido em todas essas informações que a gente está falando. Um dos pilares que nós temos no nosso plano, sentir-se melhor. Então, o que podemos fazer para nos sentirmos melhor? Então, um dos pontos que eu queria trazer aqui é a questão de você se desligar da internet, né? Então, assim, ó, desconectar. Por 15 minutos, faça isso. Todo dia, nesse momento, você vai se desligar, né? Tá desconectado. E o que você vai fazer? Pode ser uma oração, o que é muito bom, te aproxima de Deus. Pode ser uma leitura de algum livro que você precisa ler, mas estava adiando. Pode ser uma conversa com você mesmo, com alguém que você está precisando conversar. Também se desconecte de notícias.
Nós temos que tomar cuidado aqui, o Simon, ele tem vários vídeos, né, do autor do livro aqui, que ele fala disso, de que se ligar à televisão é muita notícia, né, se você ligar, não vou falar o nome dos jornais aqui, né, senão eles derrubam o canal aqui, né, mas é muita notícia sensacionalista, notícia às vezes pesada, que te deixa triste, que te deixa para baixo, ou então notícias que te deixam preocupado, preocupada. Então, muitas vezes, a não ser que você trabalhe com isso e precise assistir para ter a sua opinião, é a sua profissão, tá tudo bem. Mas muitas pessoas não é a profissão da pessoa e ele vira um especialista em algum assunto que está passando na TV naquela data. E sempre tem. Isso tem. Eu fiz um intercâmbio lá na Inglaterra, então tinha os assuntos da Inglaterra, tem os assuntos do Brasil, tem os assuntos global, tem o assunto de geopolítica, tem o assunto da sua cidade, do seu vereador, do seu prefeito. Sempre tem assuntos. E aí, o que acontece? A gente, nessa questão de sentir-se melhor, é o momento de se desconectar. Desliga um pouquinho tudo isso e se encontre. Pense em você. Use esse tempo livre, então, como nós estamos falando, a seu favor. Eu dava aula na Unisal, Universidade Salesiana aqui de Americana, na cidade aqui perto de onde eu moro, e tem uma capela, né? E eu passava antes de ir para a aula, então chegava antes, passava lá e fazia uma oração. Então era um momento ali, 5 minutos, para se equilibrar, para pedir, para deixar todos os desafios, né, que eu tive ao longo do dia para trás, para fora, que naquele momento eu estava entrando e precisava de uma energia, né, estava entrando nas aulas, precisava de uma energia mais pacífica, mais equilibrada, porque você está ali, né, existe um termo que fala usando um chapéu, naquele momento eu estava com o chapéu de professor, então os alunos não vão querer saber os problemas que você tem particular, pessoal. Então era um momento que eu utilizava aqui a meu favor. Veja, nós estamos falando aqui 15 minutos, então você vai encontrar na sua agenda, né, este momento, que pode ser cedo, na hora do seu almoço, pode ser à tarde ou antes de dormir. E muitas vezes você vai querer então ler a Bíblia, um livro, ler algo que te inspira, que te motiva, ou então, às vezes, na época que a gente tinha muitas livrarias, né, aqui no Brasil, era comum eu ir nas livrarias, a gente comprava muitos livros. Hoje mudou, é tudo online, não tem as livrarias, mas essa visita, né, fisicamente ali na livraria acabava comprando mais do que hoje e acabava lendo mais. Por quê? Porque aí você começava a ter ali 2, 3 livros, né? Quem não tem em casa lá alguns livros que comprou já faz um tempo e não começou a ler ainda. Então esse tempo pode ser que seja o ideal para você fazer essa leitura desse livro que você comprou ou até mesmo que ganhou de alguém, né? E aí, reserve um momento, não precisa pegar aquele dia e ler 1 hora, 2 horas, se o seu caso for a leitura. Pode ser somente 15 minutos. Só que tente criar o hábito de fazer isso todos os dias. O que vai acontecer? Depois de 1 mês, você vai ter acabado de ler o livro. Depois de 2 meses, você vai ter lido mais um, outro. Se não é leitura, o exemplo que a gente está falando e você quer aplicar é meditação, é caminhada, vai também dar o mesmo resultado. Por quê? Depois de 1 semana, depois de 2 semanas, depois de 1 mês, começou a virar um hábito. E você já vai estar ali naquele ritmo e naquele momento você não vai aceitar que outras pessoas venham te atrapalhar. Porque você fala, não, esse é o meu momento aqui né, que eu estou reservado aqui para mim. Então você vai funcionar muito bem essa ideia. Faça esse teste. Eu iniciei, por exemplo, esse vídeo hoje lá no estúdio, né? O estúdio é um quarto que a gente tem em casa, que eram dos filhos quando eles eram pequenos lá, que ficavam brincando e tal. E a gente mudou para estúdio com a guitarra. E eu comecei lá e me programei. Então, acordo mais cedo hoje para praticar a guitarra. E a guitarra é um instrumento onde necessita muita dedicação, né? Foco.
Se eu estou ali, focado ali, e começo a pensar em outras situações, eu como aprendiz, eu erro as notas, né? Então, é o momento que você tem que se desligar, senão você não evolui. E pode ser que você encontre outra atividade que também necessite essa dedicação para você focar. Isso pode virar um hobby para você, né? Então é algo bem interessante que naquele momento você está focado ali. Eu fiz natação por uma época e natação eu gostava de nadar e ali, né? E passava a hora ali nadando. Eu tinha um amigo que não gostava de nadar, porque ele falava que ele ficava ali nadando pensando nas situações do dia a dia. Então, vai de cada um. O que dá certo para uma pessoa, para outra, às vezes, não se encaixa. Eu gosto da guitarra, gosto de rock. Você pode gostar de outro instrumento e até mesmo de outro estilo musical. Não tem nenhum problema nisso, né? Porque quando você faz algo que você gosta, você nem vê a hora passar. Na verdade, a gente, como eu estou falando de agenda, a gente tem que ter uma programação muito rígida ali, né? Então, se é 1 hora que vai tocar de guitarra, é 1 hora, não pode ficar 1 hora e meia, 2 horas, porque se empolgou, porque você tem os seus outros compromissos. Se é 15 minutos de leitura, é 15 minutos de leitura. Eu já comentei várias vezes, estou quase terminando a Bíblia e é no café da manhã. Então, ali no café da manhã eu dei 1, 2 páginas da Bíblia e faço ali uma pequena reflexão. Então, não dá tempo de ler muitas páginas, mas se fizer isso todos os dias, vai evoluir na leitura. Cuidar da saúde. Então, saúde, nós temos um pilar lá no plano estratégico da vida, somente falando de saúde, mas aqui no sentir-se melhor, também você tem que fazer algo para a sua saúde, para que você tenha uma disposição, para que suas vitaminas estejam todas equilibradas, para que seu bem-estar esteja bom. Por quê? Às vezes você está perdendo tempo, você não tem tempo para cuidar da sua saúde, porque você está lá nos grupos de WhatsApp, porque está lá lendo notícias, você está virando um expert em um assunto que às vezes não vai te ajudar tanto, ou porque você está indo no supermercado muitas vezes, como eu citei aqui o exemplo, né? Então, é importante você encontrar esse momento. É verdade que na vida a gente tem assim várias fases, né? Existe um termo que a gente fala que é work hard, play hard. Então, em inglês, né, esse termo aí, ele é muito famoso, e em português seria trabalhe muito duro para depois poder descansar bem, para aproveitar bem. Então, em algumas fases da vida, a gente acaba trabalhando mais, estudando mais. Quem está na faculdade, às vezes, não tem tempo de fazer tudo isso que eu estou falando, não vai conseguir os 15 minutos, mas consegue 5 minutos. Consegue se desligar ali de alguma das redes sociais, consegue encontrar e se encaixar para ser mais produtivo, utilizar a tecnologia a seu favor, utilizar fone de ouvido, por exemplo, enquanto está indo para a faculdade no ônibus e enquanto está indo ali pode participar de uma meditação, ouvir ali um podcast interessante que te agregue na sua vida. Então dá para encaixar, mas acaba às vezes não tendo tempo de ir na academia, porque acorda cedo, trabalha o dia inteiro, vai para a faculdade, volta, então tá tudo bem. Mas e o sábado? E o domingo? Por quê? Tente no sábado, no domingo, ir encontrar um equilíbrio. Nós tivemos um passeio um dia desses aqui num parque ecológico aqui de Americana. É um contato com a natureza muito bom. Então, e se for pago, não é nenhum valor alto para entrar lá no parque ecológico. E aí, de maneira que no final de semana você se equilibre, se você está nesse momento da vida, muita correria por conta da faculdade. Mas a faculdade, ela vai ali 4 anos, depois disso você tem que ter esse hábito e encontrar o equilíbrio, né? E se você não está na faculdade, não utilize isso como desculpa de que não tem tempo. A dinâmica hoje aqui, depois vocês deixam nos comentários, é encontrar, é fazer você pensar o que pode mudar. Se a gente conseguir, né, neste vídeo, você mudar um hábito, já atingiu o objetivo do vídeo. Outra dica, né? Conversar com quem te faz bem. Aquele amigo, parente, aquela pessoa que você gosta de conversar, mande uma mensagem para essa pessoa. Agenda um café, agenda uma caminhada
e converse. Você vai gostar de bater um papo, às vezes, né, existe um termo que fala mentor. Essa pessoa pode ser até o seu mentor no sentido de crescimento profissional, crescimento pessoal. É muito bom ter sempre algumas pessoas que você possa conversar. Eu coloco um desafio aqui nesse vídeo, né, uma dinâmica, para vocês listarem todas as atividades que vocês fazem e analisarem. Só você consegue fazer essa atividade? Só você consegue carregar esse peso? Se é uma atividade doméstica, será que na sua família ali, se fizer uma reunião com eles, conversar, não consegue dividir um pouco as atividades? Se é uma atividade profissional, somente você foi designado para isso, sem problema, você tem que executar ali aquela atividade. Mas, tirando esse exemplo da atividade profissional, quais outras você tem? Você tem 24 horas na sua vida, né? 4 horas de manhã você vai dormir, mais 4 à noite para dar as 8 horas, 7 horas aí para dormir, e horário de almoço, horário de deslocamento para o serviço. Então, você que precisa fazer essa lista e encontrar estas possibilidades que nós estamos falando das atividades que não somam na sua vida, né? Não te aproxima do seu sonho, não te aproxima dos seus propósitos. Então, esse desafio seria nesse sentido, né? Você listar e encontrar. E depois deixa no comentário se encontrou 1, 2, 3 atividades que conseguiu mudar, né? Às vezes você consegue deletar, apagar totalmente essa atividade, às vezes não, mas consegue alterar um pouquinho para ter uma melhor performance, né? Um dos objetivos da gente fazer o plano estratégico da vida, que nós temos aqui um e-book que está no link, e é nesse sentido de ser mais eficiente, mais produtivo para nós realizarmos nossos sonhos, nossos objetivos. Nunca se esqueça de se divertir pela jornada, né? Nossa vida é uma jornada aqui, então a gente tem que procurar se divertir, mesmo que sejam difíceis, mas que nos aproxime do nosso sonho, do nosso objetivo. Comece pelas atividades mais fáceis, depois você vai avançando para as mais difíceis. A Luísa Trajano tem uma frase que ela cita lá nos eventos do Magalu, em São Paulo, que é: comece fazendo o necessário, depois o possível. E de repente você estará fazendo o impossível. Então é o que a gente utiliza aqui na nossa empresa e também na nossa vida particular. Então, se você gostou aí do conteúdo desse vídeo de hoje, deixe seu like, se inscreva no canal, envie para aquele amigo, aquela pessoa querida que você faça sentido assistir esse vídeo. Beleza? Aquele abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.